Capítulo 602. Dark Will se esparramou no chão, esquecendo momentaneamente de se levantar. Sua mente permaneceu em branco. Desde que cresceu, nunca tropeçou. Depois de consumir as poções, seu corpo experimentou melhorias até certo ponto, tornando isso ainda mais impossível. Agora, por alguma razão desconcertante, ele caiu de uma maneira inexplicável. Pisei em alguma coisa? Dark Will de repente recuperou os sentidos quando bateu com a palma da mão e ficou de pé. Ele fingiu que quem acabara de cair não era ele. Ele olhou para a esquerda e para a direita sem encontrar nada estranho no chão. Cheio de perplexidade, deu alguns passos difíceis para pegar o dado branco leitoso. Nesse momento, um policial patrulhando parecia ter percebido a perturbação enquanto corria com o bastão na mão enquanto segurava o revólver com a outra mão. Ao ver esta cena, Dark Will de repente ficou preocupado, desconfiando de ter caído em uma armadilha. Eles pegaram o velho, mas não vieram atrás de mim esse tempo todo. É porque eles estavam me observando secretamente e esperando que eu encontrasse algumas pistas? Agora que coloquei as mãos neste dado estranho, eles começaram a agir? Os Beyonders oficiais estão aqui para me pegar? Dark Will instintivamente se virou e correu, mas sofreu uma queda bastante forte, fazendo-o sentir dores nos joelhos. Ele momentaneamente só conseguiu andar. Vendo o policial patrulhando se aproximar dele, e com ele não sendo capaz de correr, uma cena de uma prisão subterrânea surgiu instantaneamente na mente de Dark Will. Em um ambiente com apenas uma luz de velas eterna, trancado com Beyonders que se agitariam intensamente como monstros. O que aconteceu? O policial patrulha pressionou seu revólver enquanto mantinha distância e perguntou com cautela. Dark Will de repente sentiu um medo irreprimível. Enquanto seu pulso tremia, o dado branco leitoso que ele acabara de pegar caiu no chão novamente enquanto rolava algumas vezes. Desta vez, 6 pontos vermelhos apontaram para cima. Diante do escrutínio do policial, Dark Will respondeu com a voz trêmula: "Acabei de pisar em uma maldita casca de banana e caí." No momento em que disse isso, sentiu seu coração bater mais forte. Isso porque não havia cascas de banana no chão. Caramba! Eu estava muito nervoso. Eu deveria ter dito que tropecei. Dark Will pensou frustrado. Ele decidiu convocar a coruja empoleirada no telhado à sua frente, preparando-se para uma última resistência. O policial patrulha lançou-lhe um olhar e riu. Certifique-se de observar onde você coloca os pés ao caminhar. Eu estava imaginando que você tinha sido roubado. Ele largou a palma da mão no revólver, ergueu o bastão e foi embora. Reticências. Atordoado, Dark Will olhou para as costas do policial indo embora. Ele não tinha certeza de como o policial acreditou tão facilmente em sua desculpa cheia de erros. Ele retraiu o olhar e olhou para o dado branco leitoso que estava no chão em silêncio. Ele franziu lentamente a testa. Não sou puramente de Loen. Os policiais aqui não precisam me bajular. Será que foi tudo graças a isso? Seja minha queda estranha ou minha maneira estranha de convencer o policial, foi tudo por causa disso. Este é aquele importante artefato selado que o professor estava cuidando? Dark Will rapidamente fez certas conexões enquanto avançava cuidadosamente. Ele pegou o dado novamente e colocou-o na minúscula caixa do anel. Na caixa, o dado não tinha espaço para rolar. Fazendo sinal para sua coruja, Dark Will pegou a cópia do jornal, parou uma carruagem alugada e subiu mancando. Seu destino, Teatro Vermelho. A carruagem avançou suavemente. Como o anoitecer estava chegando, os postes de luz que estavam relativamente distantes não iluminavam muito a área. Ele não estava com pressa de estudar a caixa do anel ou o dado dentro dela.
Esperou pacientemente até voltar para casa. Depois de entrar na loja de ervas e seguir para a área residencial no segundo andar, ele acendeu a luminária de parede e expulsou o pássaro bobo de seu quarto. Sentou-se em frente à sua mesa e verificou repetidamente a caixa do anel e o dado branco leitoso. Finalmente, tirou um pedaço de papel dobrado do tamanho de um segmento de dedo do fundo da caixa do anel. Darkwill respirou silenciosamente enquanto rapidamente abria o pedaço de papel e descobria que havia 3 parágrafos escritos em Feyzak antigo. Se não compareci 3 dias depois da hora marcada, devo ter sido traído e preso. Portanto, não procure ajuda de outros membros da escola de pensamento da vida. Isso ocorre porque não consigo determinar quem fez isso. Isso lhe trará um grande perigo. Só há uma coisa que você precisa fazer. Leve o dado para a Ilha Orave e entregue-o ao carregador, Carnot, na cidade portuária. Meu professor, Ricciardo, está escondido lá. Os assuntos subsequentes serão tratados por ele. Não se preocupe, pois vou divulgar esse segredo. Assim que eu terminar de escrever esta carta, todas as memórias relevantes desaparecerão completamente. Eu nem me lembraria de ter um aprendiz como você até ser resgatado. Lembre-se, faça o possível para não usar o dado. Possui características vivas. Quanto mais você usa, mais fácil é despertar. Ele vai rolar sozinho quando você não estiver olhando, mesmo sem espaço. Quando estiver em por favor, confie em mim quando digo que você sofrerá algo pior do que uma morte direta. Isso ocorre porque quase tudo que você fará terminará em fracasso, incluindo suas atividades na cama. Na verdade, este dado é muito perigoso. Darkwill suspirou inconscientemente e imediatamente percebeu o ato estúpido que ele havia cometido por boa vontade. Para resgatar seu professor, Roy King, ele superou sua covardia e permaneceu em Baian, além de enviar um pedido de ajuda aos membros da Escola de Pensamento da Vida. E de acordo com as informações, isso significava que ele poderia muito bem ter sido alvo da pessoa que traiu o Roy King. Por que você não disse isso antes? Não, porque não fui comprar o dado mais cedo. Darkwill ergueu as mãos e puxou o cabelo. Ele não se atreveu a ficar mais tempo. Decidiu sair de sua residência e comprar uma passagem à noite. Ele iria para a Ilha Orave na manhã seguinte. Era uma ilha que ficava na rota entre o arquipélago Horsted e a Ilha Toscarter. Meus amuletos, meu revólver, minhas balas. Darkwill contou rapidamente os itens que poderiam lhe proporcionar segurança, sentindo-se preocupado com sua falta de força de combate. Ele rapidamente teve uma ideia enquanto andava de um lado para o outro e murmurava: preciso contratar um guarda-costas. Um guarda-costas. Quem devo contratar? Quanto dinheiro devo gastar? Em meio a seus pensamentos, o olhar de Darkwill parou na cópia do jornal que ele acabara de trazer. De repente, ele pensou em um excelente guarda-costas, German Sparrow. Um aventureiro poderoso que poderia caçar um pirata no valor de 5.400 libras. Se ele estiver disposto a aceitar a missão, eu devo conseguir chegar com sucesso à Ilha Orave se o traidor não agir. Como posso encontrá-lo? Certo. Eu deveria colar avisos nos bares onde os aventureiros aparecem com frequência. Darkwill assentiu indiscernivelmente enquanto colocava os itens de volta em sua mala pronta. Com esta coruja rechonchuda, ele saiu da loja de ervas mais uma vez, com o coração sentindo um aperto. Reticências. Nos mares além do arquipélago Horsted, num pequeno porto pertencente a Loen, a morte negra ali atracou sem quaisquer escrúpulos. Estava sendo cercada por 3 navios. A contra-almirante da peste Tracy, que acabara de tomar um banho quente, vestiu uma camisa larga de homem e terminou o tratamento final para o ferimento quase recuperado.
Para uma demônia, cicatrizes não eram uma coisa grande. Nesse momento, a serva loira bateu na porta e entrou na cabine do capitão após receber permissão. Quando ela viu Tracy, suas bochechas ficaram vermelhas enquanto ela desviava o olhar. Capitã, um telegrama foi enviado de Bayan para o porto daqui. Mitor, o terceiro imediato foi morto. Tracy interrompeu suas ações quando sua expressão piorou. Ela perguntou hesitante, você sabe quem fez isso? Ela havia enviado o língua de cobra Mitor a Bayan para investigar a tentativa de assassinato contra ela, primeiro como uma forma de punição por seu abandono do dever e, em segundo lugar, para espalhar a notícia de que ela estava gravemente ferida, a fim de atrair outros que nutriam intenções maliciosas para atacar ela. Nunca esperou que Mitor fosse capaz de fazer avanços ou desenvolvimentos em um curto período de tempo. Depois que o semideus chamado de Cônsul da Morte pela demônia imperecível a visitou, ela escondeu deliberadamente o assunto e não informou rapidamente Mitor. Permitiu que a punição continuasse, pois sentia que seria naturalmente melhor se as investigações dele se tornassem frutíferas. Mesmo que não houvesse nada, ela também não ficaria muito desapontada. Nunca pensou na possibilidade de Mitor ser colocado em risco, pois fazia parte do castigo. Mas para sua surpresa, Mitor foi morto tão rapidamente. A serva loira entregou o telegrama e disse, isso foi feito por um aventureiro chamado German Sparrow. Pode ser confirmado que ele usou um poder Beyonder semelhante ao poder do dragão. German Sparrow, poder do dragão, Reh. Quilangus também conhecia o poder do dragão. Ele provavelmente matou um psiquiatra ou hipnotista com a fome rastejante. Tracy zombou depois de receber o telegrama enquanto falava consigo mesma. Ela tinha certeza de que German Sparrow era o inimigo que se disfarçou de Helene para atacá-la. Além disso, ele estava usando os poderes sem rosto que Quilangus havia pastado. A fome rastejante está com ele, e ele tem um antigo semideus, a quem a mãe chamava de Cônsul da Morte, apoiando-o. Isso significa que Quilangus foi realmente morto por aquele Cônsul da Morte? Tracy murmurou silenciosamente enquanto acenava com a mão para mandar a serva loira sair. Depois que a porta da cabine do capitão se fechou, ela riu sozinha. Se eu divulgasse esta informação, a organização que ordenou que Quilangus assassinasse o Duque Negan ficaria definitivamente muito interessada. Por um breve momento, realmente teve vontade de fazer isso, mas sua racionalidade a impediu. Isso porque significava que ela ofenderia diretamente o Cônsul da Morte. E com a única chance de ele ser reconhecido como o assassino, ela seria imediatamente suspeita de divulgar a informação. Quando chegar a hora, a menos que eu me esconda ao lado da mãe, estarei sob a sombra da morte a qualquer momento. Não tenho medo de outros santos. Eles terão que me encontrar antes que possam me atacar. Além disso, certamente haverá alguma indicação disso e será necessária uma quantidade significativa de tempo. Terei chances suficientes de escapar do perigo, mas o Cônsul da Morte pode viajar usando o mundo espiritual. Contanto que ele determine minha localização, aparecerá rapidamente ao meu lado. Tracy mordeu o lábio enquanto pensava em depressão. Ela desistiu de seus pensamentos anteriores e decidiu anotar o paradeiro de German Sparrow. Ela não o pouparia quando surgisse uma boa oportunidade. Neste momento, Klein ainda morava na pousada Teana, esperando que sua recompensa lhe fosse entregue. Ponto.